Prezados pastores e reverendo, caros irmãos, estimados jornalistas, sejam todos bem-vindos a esta conferência de imprensa em alusão ao 17 de abril de 1935, data da teofania aos toquistas, encontro de Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco com o Altíssimo Jeová Deus em Catete, no ano de 1935. Para esta conferência de imprensa, Vossa Santidade, estão presentes os seguintes órgãos de comunicação social: a TV Zimbo, acaba de chegar também a TPA, temos igualmente a Rádio Nacional de Angola, a Agência de Notícias Angop, temos ainda também o Jornal de Angola e ainda a Rádio Semba, que é uma rádio de cariz comunitária que também se predispôs para estar hoje conosco no sentido de acompanhar a conferência de imprensa. Portanto, a Rádio Toquista também está presente e, de igual modo, a Tocovisão. Portanto, Sua Santidade vai usar da palavra. Vamos começar já com a conferência de imprensa. Quero agradecer, e em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este grande e incomensurável privilégio de estarmos aqui nesta sala, num dia tão importante como este, dia 17 de abril, o dia em que nós temos celebrado a teofania, momento especial em que Deus Pai lembrou-se da sua criação nos confins da terra e veio ao encontro do seu Filho para nele colocar algo que deveria levar os homens ao descobrimento, e ao descobrimento, digo autodescobrimento, para que pudesse, de facto, sentir-se gente e buscar a liberdade, tanto do pecado como da escravidão. Quero agradecer, mais uma vez, em nome daquele que me enviou e da sua igreja, pelo privilégio de nos ter concedido a autoridade para, em seu nome, pronunciarmos palavras respeitantes ao dia. Mas antes quero, primeiro, fazer uma leitura bíblica, porque tudo que nós fazemos está na Bíblia Sagrada. Vamos efetuar a leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 7. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Amém. E oremos. Eterno e glorioso Pai, elevamos nossos olhos para os altos, para neste momento podermos, em primeiro lugar, agradecer, porque Tu és bom, de geração em geração, Deus imutável e imparável, Deus que sempre se lembrou da sua criação e acompanhou-a em todos os momentos, ainda que esta não reconhecesse. Hoje aqui estamos para lembrarmos e celebrarmos este grande dia, mesmo nestas condições e circunstâncias em que vivemos. Por isso peço agora mesmo, enquanto se abre a boca, para poder pronunciar palavras suas, para que encontre lugar em cada coração.
não somente para ouvir e sentar nesses corações, mas para que as pratiquem e se despertem do sono também. Que assim seja. Agradecermos também a presença dos nossos jornalistas, dos meios de comunicação social presentes, que Deus tem proporcionado esse tempo para que a sua palavra possa chegar em muitos recantos ou então em grandes distâncias onde nossos pés não podem chegar e amanhã não haja mais razão de quem diga que não ouvi nada. E temos acompanhado, de facto, o vosso precioso trabalho, porque muita gente, mesmo não sendo da igreja, testemunham o espalhar da mensagem e como tem feito em todos os cantos do mundo. Por isso agradecemos a vossa presença. Fazer uma interpretação resumida do texto que nós acabamos de fazer leitura. Nós ouvimos uma história que nos é contada através desse livro de crônicas, a vida do povo de Israel, que muitas vezes serviu a Deus, mas também muitas vezes abandonou a Deus para ir a outros deuses, à busca de outros caminhos, a copiar e a imitar a vida de outros povos que não tinham conserto com Deus. E este procedimento levou-lhes a pagar caro, muitas vezes destruídos na sua própria terra, outras vezes levados para o cativeiro para pagarem dos seus pecados, das suas culpas. E aqui ouvimos o relato que a Bíblia nos apresenta sobre uma profecia de um profeta que fala aos filhos de Israel, ao rei Asa, sobre o momento que estavam a viver, o desânimo e o declínio do povo de Israel por causa dos problemas que viviam. O profeta surge no mandato de Deus para comunicar a Israel que deveria, de facto, reforçar as suas capacidades e também as suas mãos que estavam enfraquecidas, porque Deus estaria com eles se eles o buscassem. Porque havia passado muito tempo. Israel não tinha mais nem profeta, nem qualquer mensageiro enviado por Deus, nem mesmo um sonho vindo de Deus. Estavam cada um no seu caminho. E havia uma perturbação tal, guerras imparáveis. Como sabem, até o próprio templo era saqueado muitas vezes, para ele ser destruído 70 anos depois de Cristo, mas antes era muitas vezes saqueado por causa da culpa daquele povo eleito. Ser eleito é um privilégio, mas também uma responsabilidade tremenda se não reconhecer o valor da eleição. Assim, aqui ouvimos que tinham passado vários anos, porque de Josué a Samuel passaram cerca de 400 anos. Não havia nem profeta, nem mensageiro, nem alguém que sonhasse um sonho. Constituíram juízes para os defender dos seus inimigos e das suas terras, mas nada puderam fazer de melhor. Até que veio Samuel, que nasceu na casa de uma mulher que não tinha filhos, que chorava todos os dias, lá no templo de Jerusalém, de ano em ano, quando subiam para adorar a Deus, esta mulher apresentava a sua tristeza, até que um dia o sacerdote, ele, apercebeu-se da sua angústia e respondeu que Deus o fizesse conforme o seu pedido. Passado um ano, teve este menino e que ela tinha jurado que depois de o desmamar, iria, de facto, lhe entregar na casa de Deus como holocausto para o serviço de Deus. E assim surge novamente a profecia, surge novamente os profetas em Israel. Por isso vimos que passaram muitos anos. Israel não tinha o verdadeiro Deus e também não tinha o sacerdote que os ensinasse a lei. E assim cada um foi para o seu caminho e pagaram muito caro. Havia guerras, como já disse. Ninguém podia sair de uma cidade para outra porque estavam em guerra, irmão contra irmão, povo contra povo, província contra província. E aí havia uma desordem tal e também mortes. Nós também vivemos isso durante muitos anos. Vivemos esta situação durante muitos anos
Depois de termos negado a Deus, os angolanos, temos resistido à voz profética, entramos em declínio. Ninguém podia andar daqui para Uís, para Bengo, mesmo em Catete, era difícil, e cada um via-se inimigo do outro, gente se desperdiçava, irmãos contra irmãos, primo com primos, e ninguém amava ninguém, porque a guerra estava a falar mais alto. Mas no tempo em que gritaram, choraram, Deus ouviu. Levantou-se mais uma vez para trazer e devolver a paz. Há 20 anos atrás, 21 agora, nós tínhamos começado esta nova era, uma romaria à cidade ou ao santuário de Catete, ainda no tempo de guerra. Sabem bem, quando nós fomos em Catete, para sair daqui até Catete, não foi fácil. Chegarmos lá também não foi fácil. Alguns de vocês caíram nas mãos dos outros que estavam do outro lado, mas não tinham que sofrer porque estavam no mandato daquele que foi enviado. Mas, quando achou bem, então trouxe a paz aos homens, tanto para os bons como para os maus, para que, de facto, não houvesse mais aquele ódio que existiu, desperdiçar-se, irmão contra irmão, cunhado com cunhado, e tudo terminou e veio a paz. E agora recomenda-nos, devemos reforçar as nossas mãos para fazermos um trabalho novo de edificação, de reedificação das mentes, dos nossos corações, porque Deus visitou a África. Nós fomos em Catete há 21 anos, com 22 pessoas, e muitos com muito medo para irem. Começamos a discutir a nossa viagem a Catete, quase das 9, só conseguimos sair do tabernáculo 12 horas, porque ninguém queria sair para ir. Todos diziam, pai, ali cortam as cabeças. Para me amedrontar, diziam, etate, quando tu a zengang. Bem, depois de chegar 12 horas, eu disse, bem, quem vai comigo, vai. Quem fica, fica. E todos lutaram pela porta para cada um buscar o seu sapato, preocupar não poder recuar, tinha que ir mesmo. Alguns meteram o sapato direto de outra pessoa, esquerda de uma outra. Sapato não é teu, voltar para trás para tirar. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou. E lá fomos. Infelizmente, hoje estamos aqui, deveríamos estar em Catete. E para isso, estamos aqui para comunicar a todos, tocuistas e não só, porque tem sido uma viagem, uma romaria de toda a gente, não só dos crentes tocuistas, mas de outras também igrejas e também ateus. Por isso, queremos agradecer e preste atenção para aquilo que vamos, de forma resumida, comunicar a todos. Os melhores cumprimentos em nome daquele que me enviou, em busca das ovelhas perdidas, por causa do capim fresco e gozo deste mundo. Estando a igreja nas vésperas de mais um aniversário da teofania, acontecimento registrado há 86 anos, surgimos para anunciar a todos os fiéis tocuistas, a todos os angolanos e além fronteiras o seguinte. Primeiro, o dia 17 de abril de 1935 tornou-se, desde o ano 2000, uma data de grande relevo que tem sido comemorada com grande efervescência espiritual por todos os tocuistas a nível universal, pelo povo angolano e não só. Segundo, atendendo que o mundo vive uma situação de pandemia provocada pelo coronavírus, ou Covid-19, a direção da Igreja comunica que não haverá romaria, que sempre tem se verificado em momentos como estes ou nestas ocasiões, com destino a Catete, local sagrado, cuja teofania teve lugar. 3. Atendendo este imperativo legal, que limita ajuntamentos dessa natureza, a Igreja irá comemorar da seguinte maneira. Os fiéis tocuistas em todo o universo deverão celebrar esta data, cada um na sua respectiva igreja, com um programa litúrgico adaptado à realidade local. A nível central, a Igreja irá, no quadro dessas festividades, reinaugurar a Catedral Universal, Templo Deus Vivo, que foi reabilitado e remodelado no dia 17 de abril
Hoje, no caso, cerimônia que terá lugar ou terá início às 17h30. Na mesma senda, hoje, dia 17 de abril, de 0021, pelas 11 horas, após a conferência de imprensa, far-se-á a inauguração das novas instalações da Rádio Tocuista, A Voz da Esperança. No domingo, dia 18, amanhã, terá lugar o culto comemorativo dos 86 anos do encontro de Deus com Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, a emanação espiritual do Bispo Dom Afonso Nunes Maimona e a consequente reabertura do Templo de Deus Vivo. Assim, considerando a importância de que se reveste e atendendo às circunstâncias em que realiza este importante acto, aconselhamos e apelamos a todos os fiéis que vivem em Luanda e que vão participar nesta comemoração a respeitar as medidas de biossegurança e prevenção à Covid-19, levando cada um o seu frasquinho de álcool em gel e fazer o uso da máscara facial corretamente. Recomenda-se também que o respeito ao distanciamento físico entre os crentes deverá ser observado. Considerando ainda a situação que se vive, nem todos os fiéis poderão ter acesso ao interior da catedral. Sei que esta é a vontade de todos. Por essa razão, alguns ficarão do lado de fora, na praça da catedral, onde estão sendo criadas as condições para o acolhimento condigno. Saibais que o dia 17 de abril constitui uma marca indelével que as gerações presentes devem preservar e ensinar aos mais novos e estas as gerações vindouras, até a consumação dos séculos, a importância capital que reveste este inédito acontecimento. Deus visitou-nos em pessoa, tal como antes andou com Israel, isto é, desde Moisés até os profetas do Antigo Testamento. Não há na história bíblica este acontecimento sem um propósito especial. Deus tem acompanhado, mesmo após a queda de Adão e Eva, a trajetória do ser humano que Ele mesmo criou. Mesmo o homem fugindo da sua presença, isto é, presença de Deus, por causa da sua rebeldia, Deus nunca deixou de amar a sua criação. Por esta razão, tem enviado de tempo em tempo profetas para alertar e repreender o ser humano nos seus vários desvios. Apareceu a Moisés na sarça para um propósito específico, tirar os filhos de Israel para fora do Egito e conduzi-los à terra prometida. Êxodo 3, 7 e 8, que citamos. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla. Aqui, a razão que leva Deus descer ao encontro de Moisés é tirar Israel das mãos de Faraó. Para nós, a razão consiste no sofrimento que o povo africano estava voltado por causa da servidão estrangeira e do pecado. Por algo a seu filho, Simão Gonçalves Toco, para ensinar os mistérios do reino de Deus e libertá-los da servidão, começando por dentro do interior. Esta missão, com duros e consentidos sacrifícios, foi concretizada nas suas várias vertentes. Aleluia. Amém. Da nossa parte, ou seja, da geração presente, importa reconhecer estes ímpares acontecimentos e também, no conhecer o pecado, o passado, está, de facto, a força e as capacidades, a resiliência em momentos conturbados. Somente conhecendo a nossa história, somos capazes e competentes para lutar por aquilo que nos pertence. Para terminar, quero transmitir a todos que temos uma nova roupagem
da casa de Deus, o Deus vivo. Devemos entrar nela com respeito, veneração e humildade. E está proibida fazer refeições dentro do templo, sejam de que natureza for. Em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, e no da Igreja de nosso Cristo no Mundo Toquistas, desejo a todos feliz aniversário e amanhã vindem para as bênçãos de Deus que habita no templo. Deus habita no templo. Por uma igreja única, indivisível, ordem, firmeza e fé. Por uma igreja única, indivisível, ordem, firmeza e fé. Meus amados, quero agradecer, depois dessa transmissão curta, aguardar da parte dos meus queridos jornalistas qualquer pergunta que achar necessária para respondermos. E eu coloco-me à vossa inteira disposição. Amém. Amém. Muito bem, queremos mais uma vez, e em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, agradecer as perguntas dos amados jornalistas que eu começo a responder. Primeiro, que não tínhamos anteriormente no templo. Qual é a diferença que hoje existe, tanto no templo como na rádio? Primeiro, amanhã sei que estareis lá para poderem ver, mas vocês também, como são espiões, podem ainda ver hoje. É jornalista também investigativo. Vereis que há, de facto, uma mudança substancial, tanto naquilo que é a sua estética arquitetônica no interior, assim como novos meios de comunicação foram colocados e tecnologia de informação de ponta foi colocada. Hoje poderemos começar a transmitir cultos em direto, tanto no YouTube, Facebook e outras plataformas que existem. Temos quase uma televisão montada no interior, uma das grandes conquistas que hoje estamos a receber, estamos a ganhar da parte de Deus Pai, e a forma como foi remodelado o próprio templo traz um novo figurinho, muda aquilo que é o formato anterior. Certamente que as palavras não poderão dizer tudo, mas a presença no interior será o mais importante. A rádio, tínhamos uma rádio pequena, numa estrutura pequena. Hoje temos uma estrutura maior, tínhamos apenas quase um estúdio, hoje temos 4, com equipamentos de ponta, modernos, e que hoje mesmo vamos fazer a entrega à direção da rádio para que comece a funcionar. Significa dizer que há uma subida, não sei de quanto por cento a mudança que a rádio hoje vai ter, não de 100%, muito mais, e que é colocada ao serviço do povo, dos angolanos, sobretudo do Evangelho. Penso que são realizações importantes, mesmo nos momentos de pandemia e de crise econômica. Essas são as respostas do meu caro jornalista da Rádio Nacional. Quanto ao meu caro Dangope, Mr. Oscar, que passos foram dados 86 anos depois e que ganhos. Pensamos que, só olhando aqui onde estamos, já podemos ver a grande diferença e aquilo que é o salto qualitativo e quantitativo que a Igreja deu durante esse período todo. Porque se nós dissermos que a Igreja começou em 49, é apenas uma proclamação. Mas, na verdade, a missão começa em 35, 86 anos, quando começa a missão. Mas quando uma árvore é plantada, quando ainda não deu frutos, ninguém vai a ela, ninguém atira pedras, ninguém conhece. Só as pessoas que sabem quando dá frutos. É assim que aconteceu. De facto, Deus semeou já bastante. Jesus veio à terra e depois, só quando foi batizado, que viram, afinal, essa pessoa é diferente. Mesmo assim, não deram conta dele, até que começou a realizar milagres. Então, significa dizer que
De facto, o nosso caminho começa há 86 anos. E hoje, se olharmos, quando a igreja começou em 49, só havia uma tribo só, os Kikongos, chamados Bazombos. Hoje em dia, tem tribos, nações e línguas e raças até. Como dizem raça, mas eu digo cores. É um desenvolvimento exponencial, mesmo atravessando momentos difíceis, como todos sabem, mas Deus permitiu que ele crescesse, está a crescer e vai continuar a crescer. Qual é a posição da igreja em relação à reconciliação nacional, tendo em conta as manifestações e outras formas de reclamações? Pensamos que a reconciliação, segundo a Bíblia, é um processo. Por isso nós fomos enviados para sermos embaixadores da parte de Deus, para cumprirmos com este ministério. Jesus Cristo foi enviado para reconciliar, começou, não terminou, deixou a missão aos apóstolos, não terminaram, deixaram os anciãos, até chegar aqui aos confins da terra. Então a reconciliação, meus caros, é um processo difícil. Por isso sempre é bom estarmos bem, estarmos sempre juntos e capazes mesmo de dialogar, conversar até à exaustão, mas sem nos separarmos, porque a reconciliação é um processo difícil, muito difícil. São Paulo, na sua carta a Efésios, capítulo 2, no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando, a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Essas palavras indicam qual foi a missão de Cristo: reconciliar os homens consigo mesmos e com Deus. Mas não terminou. Como já disse, passou a outra geração, até os nossos dias. A missão continua, e temos que continuar a ter paciência. A grande dificuldade, e até entristece o coração do próprio Deus, enquanto Deus é tão paciente, mas os homens não têm paciência, não querem perder tempo para esperar-se, para aturarem-se, então aí criam os problemas. Agora, manifestações, segundo aquilo que é hoje a democracia que o país vive, penso que é um direito que as pessoas têm para manifestar o seu desagrado, o desapontamento desse ou daquele assunto, mas tudo deve ser feito em ordem, sem criar mais dificuldades, sem procurarmos que haja pessoas que são feridas ou que morrem ou que partem coisas alheias. Pensamos que tudo dentro da ordem pode ser feita a reclamação para se evitar situações menos boas. Morrer no tempo da paz por causa da manifestação não é, digamos assim, aquilo que como igreja pretendemos mais. Nós queremos que as pessoas saibam conversar, mas sempre aturando-se. Se hoje não conseguirmos atingir o que queremos, aguardemos, trabalhando também. Porque também sermos ociosos, estarmos sempre na rua, não trabalharmos, a rua não dá nada a ninguém. As manifestações são antigas, do tempo antigo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, manifestaram-se sempre. E nós olharmos o Atos dos Apóstolos, uma manifestação contra os apóstolos de Jesus, no capítulo 17, versículo 5, veremos que houve manifestação, mas alguém juntou aquela gente ociosa, que não tinha trabalho, na praça, como hoje ouvimos por ali, são ajuntados, colocados as ideias e vão para manifestação. Isso aconteceu sempre. Mas, no nosso tempo, queremos que tudo seja feito na ordem e para que possamos continuar a desfrutar a paz
e procurando sempre os caminhos para a resolução dos problemas. E no segundo capítulo que eu vou ler sobre a reconciliação, porque é um processo muito difícil. Uma palavra parece que é simples de pronunciar, mas é muitíssimo difícil. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 11, onde vou começa a dizer o seguinte: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestados a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Amém. Aqui está o grande dilema da humanidade. Paulo está a dizer: nós fomos constituídos embaixadores da parte de Cristo para anunciarmos aos homens a reconciliação. Mas o próprio Deus, para reconciliar-se com o homem, não lhe pediu muitas coisas. Ele próprio enviou seu Filho como sacrifício para reconciliar o homem. Mas nós, às vezes, buscamos muitas coisas para nos voltar a falar com o outro. Faz isso, não fazer aquilo, até às vezes queremos que o outro tende a vir a gatinhar, ajoelhado da porta, lá da entrada até aqui, para que eu possa lhe perdoar. Enquanto que Deus não fez isso. E quando este tipo de situação, certamente que a reconciliação começa a distanciar-se e tarda a chegar. Mas esperamos que Angola não voltemos mais à loucura, e a juventude que nasceu há 20 e tal anos também tem vontades, como também aqueles que lutaram para a independência tinham vontades, mas aqueles lutaram altruisticamente para a conquista da independência para todos. Também a juventude hoje luta para a reedificação e edificação de uma Angola nova, de paz, próspera, reconciliada, unida e sem, digamos, distinção nem pensamentos tribais ou étnicos ou raciais, que são também pontos de conflito. E eu espero que a reconciliação seja preservada e continuarmos a lutar para que a paz continue a reinar no nosso país e assim deixarmos um legado bom para a nova geração. Porque sem paz não há justiça, sem justiça não há paz. Só se opera a justiça no tempo da paz. Por isso agradeço e respondo a pergunta do meu querido jornalista da Angola, Mr. Oscar, também está conosco quase há 21 anos. Para outra, quantos fiéis cabem no templo? Se esse projeto vai se estender, digo, em todas as partes. Rádio Semba. Também agradeço essa pergunta. O templo tem capacidade de sentar 22 mil pessoas. Quando temos atividades que fazem com que a pessoa sente até nos corredores, temos corredor de 5 metros de separação de um banco ao outro, são grandes espaços, mas quando há vigílias e todos entram, sentam em todo o sítio, podemos chegar a 30 mil pessoas. Então, uma capacidade enorme, mas também uma responsabilidade grande. Por isso, completamos outras coisas que não estavam no primeiro momento de inauguração. Temos hoje bocas de combate a incêndio, temos detetores de fumo e muita coisa que não estava no primeiro momento de 2012, que também foi adicionado, tudo isso para garantir uma boa acomodação e em segurança quando os filhos de Deus estão no templo. Agora,
os templos em toda a extensão onde existe a igreja. Estamos a trabalhar, meus caros, temos que saber que a igreja tem muitos anos, mais ou menos são poucos anos que ela começa, de facto, a dar passos para o progresso, para o desenvolvimento, para a sua verdadeira afirmação. Apenas de 2000 para cá. O tempo passado queimou-se por várias situações, não conseguimos fazer quase nada. Mas, como já disse, no livro de crônicas que eu li, depois de muita angústia, o povo clamou, Deus lembrou-se do seu povo. De 2000 para cá, a igreja tem feito muito, mesmo nas circunstâncias difíceis e no tipo de base social que ela está implantada. O povo que temos, o povo pobre, humilde, mas mesmo assim temos feito a vontade dele. Por isso temos já templos em muitos sítios, até nas localidades, nas igrejas, até locais. Há sítios onde já temos templos bons, condignos, que inauguramos há não sei quantos anos atrás, penso que de 2017, 2018. Hoje temos templos quase do norte, oeste, leste. Está-se a fazer esforço também no sul para que toda a igreja comece, de facto, a adorar a Deus em lugares apropriados. No exterior, também estamos a fazer algo, tanto sobretudo nos países de África. Estamos a lutar, porque todo esforço tem de sair da central, e que com meios, parcos meios que tem a central, tem procurado lutar para ajudar as igrejas que estão fora de Angola. Então, estamos a fazer, de facto, esforços. E se Deus Pai quiser, e assim permitir, e certamente permitirá, nós pensamos que mais um tempo à frente, veremos que todas as capitais provinciais teremos templos condignos, não desta dimensão, porque ninguém pode fazer um templo deste. Tentar imitar para fazer um templo deste tem que ter muito, tem que nascer com 12 meses. Se for só com 9, corre o risco de apanhar trombose e morrer ao mesmo tempo. Não vai viver, vai morrer, porque somente nós que tivemos essa responsabilidade de levar a cabo essa missão de construir é que sabemos como que isto foi doendo durante o momento da construção. Não é fácil. É dinheiro de um condomínio que está posto nesse templo, é dinheiro de um condomínio que está enterrado aqui, mas era necessário para que a igreja não só ganhe o seu prestígio, mas também dignifique o sangue dos grandes, valorosos filhos dessa igreja que morreram, não olharam para trás, entregaram suas vidas, queimados, vivos, sacrificados de várias formas, em nome da igreja. Por isso, eu disse, a geração atual tem responsabilidade, por isso regressei com ou sem vontade dos humanos, fazer a vontade daquele que me enviou, para que a igreja seja, de facto, de agora em diante, respeitada e ocupar o seu devido lugar. Apoios para podermos fazer essas obras. Quem deu apoio é o meu povo, meus filhos que me obedecem. Não sei se andaram a ouvir durante o percurso, porque estamos há 20 meses de começarmos a reabilitação. Uma vez eu gritei aqui, mas se fosse os outros, essa obra seria colocada no PIM para ser reabilitado, porque até tempo foram reabilitados com o dinheiro do PIM, não tem essa dimensão. Eu falei isso, sei que ouviram. Então não recebemos nada, simplesmente aqueles que acreditam que temos um Deus que nos deu a vida, que nos dá o que temos, tem dado o melhor de si, e o Pai, como gerente, tem gerido e colocado ao serviço da igreja. São milhares, milhões que entraram nessa reabilitação do templo, que nem eu também tinha a previsão, nem sabia onde deveria sair, mas no percurso, no decorrer das obras, foi aparecendo dinheiro. Espero que as pessoas que estão a liderar esse trabalho. No princípio pensávamos 200 e tal milhões, mas hoje tudo que entrou são milhões e milhões de kwanzas que entrou aí.
mas tudo para a glória de Deus, porque só há dinheiro quando nós respeitamos a Deus. Agora, figuras foram retiradas. Diria, biblicamente, o seguinte: as reformas religiosas começaram desde o tempo antigo dos reis, quando os reis intervinham no serviço religioso, através do mandato de Deus. Há momentos que faziam isso, faziam aquilo, mas depois era retirado quando não condiz ou não é o momento apropriado. Por isso, achando bem trazermos uma inovação, até porque o mundo tecnológico continua sendo dinâmico, então procuramos retirar os ambientes que estavam no altar, sobretudo, onde sofreu grande alteração. Tiramos todas as outras figuras que estavam no altar e procuramos colocar uma inovação que vai trazer um ambiente harmônico para aqueles que assistem. Hoje as pessoas, quando estão diante de um ecrã de televisão, não aceitam sair, ou não é assim? Então temos hoje uma televisão importante no templo, onde tudo será projetado, tudo será visto, textos bíblicos, os pregadores, os bispos serão, quando, por exemplo, amanhã não sei se já terão condições de fazer, se já tem fotografia de cada um, aquilo que temos visto quando está para se iniciar um jogo, na televisão projeta um jogador, fulano, mete ali, fulano, mete ali, vai acontecer aqui. Bispo João Jorge David, vão ver no ecrã direito ou esquerda, aí ele aparecer. O bispo Lutango, está aí, todo mundo está olhando. Afinal, o bispo Lutango é aquele, afinal, o bispo Simão Kibete é aquele, bispo Paulo é aquele, bispo Antônio Domingos Peliganga é aquele, bispo João Manuel Eduardo é aquele. Então, hoje até tem pessoas na igreja, não conhecem o responsável da igreja. Não lhes conheço. Quem são os que dirigem a igreja? Não conheço, só conheço o pai. Ou não é assim? Pensamos que essa inovação também vai trazer, ao mesmo tempo, este ensino. Então, retiramos aqueles objetos que achávamos que já não tinham necessidade de estar ali e os retiramos. E colocamos essa inovação toda. Se você olhar, lá temos castiçais que são bíblicos, à direita e à esquerda, importantes, tem um significado importante bíblico e espiritual. Por isso, procuramos dar uma nova roupagem ao templo, um novo ambiente moderno, transportando a parte que está no exterior para o interior e harmonizando os elementos para que arquitetonicamente possa transmitir uma mensagem que entra. Mensagem, primeiro, de que Deus não é pobre. A primeira mensagem, Deus não é pobre. O homem é pobre, mas Deus não é pobre. Essa é a primeira mensagem. Deus é rico, não é? E a sua casa também é rica. Por isso mesmo, daqui para diante, como dissemos, vamos voltar às normas bíblicas do uso do templo. Certamente Deus Pai nos dará o tempo essa noite e amanhã ouviremos que Ele quererá como estarmos na casa dEle, para que sejamos de facto aceitos e tenhamos vida, e vida em abundância. Quando vemos no temor de Deus, quando obedecemos, certamente Ele baixa para nós e nos dá aquilo que não estávamos a prever. Por isso, normas a partir de hoje à noite, sua dedicação até em diante, vão mudar. O secretário executivo vai ter a responsabilidade de criar um instrumento normativo que vai sempre passar na central, na tribo, na paróquia, em todos os sítios, ler sempre para que conheçam como utilizar o templo e assim pudermos ser aceitos. Podemos estar na casa de Deus, mas Deus não nos quer, porque entramos de forma que Ele não aceita. Então o templo tem, de facto, recomendações específicas. Se Deus Pai quiser, volto a dizer, amanhã aprenderemos da parte dEle o que Ele gosta no templo. Por isso, meu caro jovem jornalista, vocês também me gastaram o meu dinheiro. Vão ter que vomitar o Cerrado de Tocuista. Vomitar é como fazer um trabalho profícuo, um trabalho profissional, que dignifica a igreja, que dignifica a nação, que não traz confusão. A Rádio Tocuista não é rádio de confusão, porque fulano disse, vai mudar a confusão. Não. Aqui a mensagem de paz, de pacificação, de ensino, de formação, para que possamos ter, de facto, gente. Podemos ter pessoas, mas ter gente é algo que se pretende, que não temos ainda.
Entendido? Muito bem. Então não recebemos nada, recebemos isso. Até alguém me disse, gosto de ser claro, mas não recebi nenhum kwanza. Então tudo é, de facto, vosso esforço. Amém. Amém.